Normalmente, como nós organizamos tudo isto, tem a ver com a ideia de jogo a jogo, naquilo que é uma semana larga, e que serve de base para tudo o tipo que sejam de semanas. Para a base, menos para um. Ou seja, não podemos ter uma semana mais larga do que menos 5. Normalmente aí não tem cabida a forma como nós identificamos a semana sendo mais larga. Quando isso acontece, preferimos dar dias livres à equipa. Por exemplo, até em semanas FIFA temos muito mais dias livres do que o habitual, tendo em conta normalmente este tipo de organização. Bem, o que é que nós temos aqui, para além do dia menos 5 ou menos 1, e é importante falarmos? A contextualização daquilo que é a aplicação deste tipo de planeamento. Em determinados lugares onde já trabalhámos, foi muito fácil aplicar com esta dinâmica de ter o dia livre logo a seguir ao dia do jogo. Para outros foi necessário negociar, porque eles tinham normalmente o dia livre onde está o menos 5, então tínhamos que recorrer, treinar depois do dia do jogo e ter o dia livre a seguir. Não tinha qualquer tipo de problema e organizávamos as coisas também sem perder aquilo que era a nossa orientação de base. Mas, por exemplo, em termos daquilo que era o futebol britânico, existe muito o dia livre no meio da semana, em particular quando é uma semana larga, naquilo que será a quarta-feira. E isso chocou um bocadinho, por exemplo, quando fomos aplicar esta dinâmica, esta metodologia e este tipo de planeamento, em particular com o Rangers, porque eles não estavam habituados a isto. Não estavam nem habituados a isto, nem muito menos habituados àquilo que é aquele conceito mais de priorização tática, em termos da forma como nós portugueses treinamos maioritariamente. Bem, como é que nós organizamos então isto? Temos então os conteúdos, aquilo que definimos como o dominante do treino. Nós temos sempre a aplicação destes dois conceitos, que para nós são sempre muito importantes e estão sempre interligados. O dominante é o objetivo principal do treino e o regime é aquilo que vem como sub-objetivo do treino. O dominante para nós é sempre aquilo que são os conteúdos, ou seja, aquilo que é o técnico-tático, e a forma como nós organizamos estes conteúdos ao longo da semana tem a ver com uma hierarquização dos mesmos em relação àquilo que é a análise que fazemos da nossa equipa, não só em relação ao que é o jogo anterior obviamente também é importante, mas também muito em termos daquilo que é um ciclo de jogos, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, para de facto identificar alguns padrões que são necessários trabalhar. O regime tem a ver com aquilo que é o padrão de contração muscular, onde vocês têm, por exemplo, aquilo que predomina no dia menos 5 é a duração 1, menos 4 tensão, menos 3 duração 2, menos 2 velocidade e menos 1 tempo de reação. É importante para nós também aqui o tipo de controle do treino que fazemos. A metodologia do treino é muito balizada em relação a esta relação, como vos dizia, dominante e regime, mas para nós o controle que já o fazemos praticamente desta maneira, já temos um conjunto de dados muito vasto que o Oscar tem em seu poder para podermos delimitar os limites, ou seja, qual é o limite para o dia menos 5, num conjunto muito vasto de variáveis, para o menos 4, para o menos 3, para o menos 2 e para o menos 1, para podermos orientar aquilo que é a não sobrecarga em relação àquilo que é a aplicação do nosso treino. Por isso temos dados médios em termos da semana, onde, por exemplo, tem aí 32,5 km, que tem a ver com a distância total percorrida. Convém referir que este valor é a soma daquilo que é o treino e o jogo. 480 minutos em termos totais, também da mesma coisa, e praticamente 3 km em alta intensidade, mais uma vez, entre aquilo que é a soma do treino e do jogo. Mais uma coisa a referir aqui, onde tem, por exemplo, o menos 5, tem S1 e S2, é como se fosse, por exemplo, um treino bidiário. Aquilo que nós trabalhamos desde o primeiro dia, este desenho que estão aqui a ver é como se fosse claramente aquilo que era a nossa primeira semana de trabalho. Obviamente, sendo a primeira semana de trabalho, estamos a falar na pré-temporada, estamos a falar de mais volume do treino, é a única diferença. Por isso é que eu coloquei S1 e S2 em relação a de podermos ter sessões bidiárias, houve alturas até que fizemos tridiárias, mas os conteúdos podem sofrer alguma alteração. Normalmente poderemos, por exemplo, pela manhã trabalhar a organização defensiva ligada com a transição defensiva e à tarde poder mudar os conteúdos, mas procurar ter sempre 2 momentos do jogo,
mas o que não muda claramente é o regime do padrão de contração muscular. Ou seja, o regime do treino no mesmo dia é sempre claramente o mesmo. Então, o que nós procuramos trabalhar desde o início é esta relação entre dominante e regime e aquilo que vai provocar o estímulo e uma adaptação. Ou seja, já com uma direção clara em termos dos conteúdos do treino que queremos trabalhar e sabendo que também aquela direção em termos do regime vai provocar este conjunto das adaptações específicas que queremos causar desde o primeiro dia. Havia uma coisa nesse estudo que está aqui à frente, do Competed with Lower Level Opponents. Nós tínhamos a ideia, porque era algo que era normal fazer, era algo também quando tínhamos jogado a níveis muito baixos, ao nível, por exemplo, da terceira divisão, aquilo que nos faziam na pré-temporada era apresentar adversários de nível de intensidades e de competitividade crescente. Aquilo que nós procuramos fazer, por exemplo, nesta semana, é ter já um jogo de 10 contra 10, que muitas vezes pode ser com a nossa equipa, ou pode ser com o sub-20 ou sub-23, ou mesmo até um torneio que se a equipa tiver 2 ou 3 equipas, como tínhamos, por exemplo, no Cruz Azul, com a equipa B e com a sub-20, podíamos fazer logo para dar estimulação em termos do jogo e verificar qual é a direção dos conteúdos que estamos a trabalhar. Mas em termos daquilo que são os jogos de preparação propriamente dito, o que procuramos são sempre níveis de competitivos muito, muito próximos. Porque este estudo vem demonstrar claramente que quando jogamos contra equipas do nível competitivo abaixo, perdemos o foco, perdemos claramente aquela que é o principal objetivo em termos da componente de organização da equipa e ver como é que ela se comporta nos diferentes momentos do jogo. E inclusivamente também em termos do time motion analysis, nós verificamos que as distâncias percorridas, que as intensidades, tudo isso são também muito menores. Qual é a diferença, por exemplo, entre semana longa e semana curta? Semana longa é esta semana aqui, semana curta tem aqui o exemplo, a vermelho faz parte da semana longa, quando temos, por exemplo, no início da semana dois grupos, ou seja, há um grupo que pode estar em mais um, quer dizer, que é o dia a seguir à competição, ou mais 2 o dia também a seguir à competição, e ainda estão em recuperação. Então podemos ter um grupo totalmente a iniciar desde o menos 5, o que é diferente porque o trabalho é igual para todos. Se temos o mais 2 e o menos 5, aí já existe uma diferenciação. Essa setazinha que tem sobre o menos 4 é, por exemplo, se tivéssemos uma semana curta, onde temos 3 dias entre uma competição e 4 dias entre a outra. Então aí é o mesmo princípio. Nessa semana de 3, a grande preocupação é só a recuperação fundamentalmente dos jogadores. Há um outro estúdio que quero comentar aí mais abaixo, mas já vou lá em seguida. O princípio é o mesmo, menos 2 e menos 1. Já naquilo que é a nossa experiência, e em particular naquilo que era o México nos playoffs, onde tínhamos em 3 semanas que jogar 6 jogos, e normalmente jogavas ou quarta, ou sábado, ou quinta, ou domingo, o que nós fazíamos totalmente ao contrário das outras equipas. As outras equipas, por exemplo, concentravam ininterruptamente nestas 3 semanas, a equipa que chegava à final, os outros estavam uma semana, os outros estavam 2 semanas, e nós tínhamos uma semana completamente normal, e ainda por cima, depois deste jogo, a meio da semana, dávamos um dia livre para que eles pudessem descansar, pudessem recuperar emocionalmente e estar junto das suas famílias. Este estudo foi feito pelo Pedro Marques, quando estava no grupo do City, é precisamente feito pela equipa do City, num período de maior densidade competitiva. O que é que eles verificaram? Verificaram que, em termos de distâncias totais percorridas, intensidades das mesmas, número totais de ações técnicas, não havia nenhuma diferença entre aquilo que era a semana longa e a semana curta. A diferença existia, sim, em termos daquilo que era a sincronização da equipa, precisamente porque temos muito mais conteúdos para trabalhar ao longo da semana longa do que temos na semana curta. Neste sentido, o que é que nós temos? Quando a semana é de 3 dias, aquilo que procuramos é não perder de vista este tipo de sincronização. Sempre podemos, e entendemos que os jogadores estão em condições disso, podemos fazer algum trabalho de campo só mais posicional para manter essa sincronização. Quando não temos essas condicionantes ou essas possibilidades, vamos obviamente fazer mais em termos de um trabalho de vídeo individual, setorial e grupal, mas quando temos 4 dias, tendo um dia livre, o dia menos 2 e o dia menos 1 já é totalmente voltado para essa sincronização e preparação para aquilo que é o próximo jogo. Em relação a chamada de atenção também para o último ponto, em relação a essa escadinha que tem aí, o início, os hábitos e o sucesso,
também para a existência ou não neste tipo de microciclos e neste tipo de situações, para a existência de estágio ou não. E isso tem a ver também com uma negociação que é feita com os jogadores. Eu lembro-me, por exemplo, nós estávamos no Nacional e tínhamos todas as condições para fazer estágios ou não, e definíamos que, por exemplo, nos jogos da Liga faríamos estágios, nos jogos da Taça da Liga não faríamos, e o Presidente alertou-nos e muito bem, e também alguns jogadores do grupo, em relação àquilo que são os jogadores que têm filhos pequenos, em que só por si, por exemplo, filhos bebés, se estiverem em casa podem passar uma noite mal passada, e então isso alerta todos. O que é que fizemos a partir daí? Tentamos uma negociação com os jogadores. Apresentamos as possibilidades e eles dizem, olha, sim senhor, preferimos ou não preferimos. E depois então tomamos essa decisão em termos daquilo de fazer ou não fazer estágio antes do jogo, quando jogamos obviamente em casa. Já tenho então aqui alguma coisa em relação àquilo que são no todo, porque temos que ver sempre tudo isto no todo. Falamos do conceito do jogo, tentamos operacionalizá-lo e agora estamos a falar do treino e do planeamento, mas as condições que temos de treino também fazem parte de tudo isto, fazem parte da nossa ideia e fazem parte da possibilidade de operacionalizá-las ou não. Eu, quando comecei a treinar pela primeira vez com uma equipa fora daquilo que foi Santa Marta de Penaguião, quando tinha o Real Clube de Penaguião, no quarto ano da licenciatura, nós tínhamos uma equipa no centro de treino, cheguei a Beja em 99 e deram uma possibilidade de treinar com o Clube Esportivo de Beja no Sub-14. Uma das coisas que eu ouvia claramente era queixas por todo lado. Era queixas porque o espaço que existia era este, ou seja, aquilo que vocês estão aqui a ver era o campo e a forma como era dividido o espaço, ou seja, está aí a vermelha eram os dois meio campos, depois tínhamos as duas cabeceiras e as duas laterais, e as equipas tinham estes espaços de diferentes maneiras em termos daquilo que eram o regulamento. As próprias equipas, nós tínhamos, por exemplo, iniciados juvenis e júniores no campeonato nacional, e nós tínhamos que nos organizar e planear em função de tudo aquilo que era o espaço. E aquilo que procurei fazer era ter em conta claramente qual era o espaço que tínhamos, definir os objetivos, não os perder de vista e trabalhar em função daquilo que existia, mas sempre preocupado na melhoria. Eu tive que pagar bolas do meu bolso, eu tive que pagar coletes do meu bolso, tive que pagar aqueles mecozinhos e aqueles pinozinhos também do meu bolso, porque queria e achava importante ter qualidade do treino e esse material poderia ajudar nesse sentido, e entendia e percebia claramente que o clube não o podia fazer. Então foi isso que fiz. Mas como a grande lacuna era em termos do espaço, o que é que nós fizemos? Este é uma parte do mapa da cidade. Procurámos o liceu, para poder treinar no Liceu Portenal. Agora já não está ali, mas antes tinha um campo de futebol que não tinha qualquer utilização. E o campo do seminário, que também não tinha. Como estava a treinar naquela altura o Sub-14, os miúdos à quarta-feira à tarde não tinham aula. Então foi o que nós conseguimos encontrar de espaço, ou seja, tínhamos todo o campo para treinar à quarta-feira à tarde, de uma maneira mais prévia àquilo que era a ocupação de ter 220 pessoas a treinar neste espaço, treinando, por exemplo, às 4h30 da tarde ou às 5 da tarde, e poderíamos ocupar o espaço na sua totalidade. Então, é sempre importante procurarmos algumas estratégias. Vocês perguntam, mas isto era nestas condições? Não. No Santos, que tinha todas estas condições, ou seja, vejam, isto era o território Santos Modelo, onde tem o Estádio Corona, nós tínhamos aqui 2,5 campos para trabalhar, tínhamos todas as condições para o fazer e procuramos mesmo assim melhorar sempre algumas coisas em termos estruturais. Ou seja, eu penso que nós como treinadores, em termos daquilo que é a capacidade de planeamento e organização, também é algo que tem que fazer parte de nós. Temos que ter também algo de gestores. Temos que adicionar algo àquilo que é a estrutura e, mesmo debaixo de todas estas estruturas, nós conseguimos criar algumas dinâmicas para melhorar tudo isto e nunca estarmos satisfeitos. Ou mesmo ao nível do Rangers, que estas são as instalações, a mesma coisa, a melhoria e modernização da estrutura, que são estruturas de treino, que na altura, que esta tinha sensivelmente já há cerca de 30 anos, no próprio estádio a mesma coisa, e depois no Cruz Azul, vejam. Projetámos tudo isto em termos daquilo de era uma casa-clube, o que era, casa-clube é tipo centro de estágio, ter um centro de estágio, melhorar o balneário, melhorar os escritórios, inclusive a relva do campo de treinos, para que fosse igual e com as mesmas medidas do Estádio Azteca, tinha passado a ser uma relva
mista. Na altura não existia lá. A criação de um ginásio multifuncional, tudo o que são estruturas de apoio ao treino, ou seja, é importante também melhorar aquilo que são os aspectos que temos. Obviamente, em clubes destas condições tens muito mais facilidade de lá chegar, mas é um ponto que tem que estar e que procurei aqui demonstrar-vos desde como iniciei até aquilo que foi o último projeto em relação a tudo isto. Como é que nós vemos então o treino em termos de um ciclo? Ou seja, a relação entre o treino e o jogo para nós tem que estar sempre presente. Se o jogo evolui, o treino tem que acompanhá-lo. É sempre o ciclo do jogo para o treino e do treino para o jogo. Nós procuramos criar logo desde o início aquilo que chamamos a percepção nos jogadores. O que vocês veem aí é um plano de treino. Esse plano de treino é um plano. Eu normalmente não faço assim, eu faço assim é o Oscar. Eu faço todos os planos de treino à mão, faço em esboço primeiro e depois passo tudo ali direitinho, cheio de corzinhas e assim para ele perceber aquilo muito bem. E ele passa isto para este formato através de um programa que nós temos. Quais são as nossas tarefas, por exemplo, diárias que temos? Uma das coisas que sempre temos informação, todas as equipas têm no balneário o seu quadro e nós afixamos toda essa informação. Uma da informação que afixamos diariamente é o plano de treino. Como jogador, criando estes hábitos, estas rotinas e estas dinâmicas, a primeira coisa que os jogadores fazem quando chegam ao balneário é ir ver o treino. O que nós pretendemos com isto é que eles já tenham a ter uma determinada percepção e visualização daquilo que vão fazer no treino. E é normal vê-los, não só já individual, mas em pequenos grupos a discutir aquilo que vão fazer no treino. Isso para nós vemos-lo como muito positivo. E permite-nos passar deste ponto 1, que é a percepção, para o ponto 2, que é a execução, em termos daquilo que é o treino propriamente dito. Porque já há uma visualização prévia e permite-nos a nós estar única e exclusivamente focados naquilo que procuramos planear ao nível do treino, para ver se o treino está a seguir aquela direção. Seja individual, seja em pequenos grupos, seja setorialmente, seja no todo. Isso para nós é muito importante. Normalmente nunca temos aquelas reuniões prévias no relevado antes do treino, ou seja, eles já têm essa visualização do treino. Quando queremos passar alguma informação mais específica, fazemos no auditório, onde temos os nossos meetings, ou para falar de situações mais específicas, ou às vezes, sem termos que mostrar vídeo, também o temos e fazemos no balneário, mas não no relevado. O último ponto tem a ver com a aplicação consciente, ou seja, o que é que nós queremos potenciar nos nossos jogadores? É que pensem no processo, que sejam parte ativas nos processos, que questionem muito, que tenham uma participação muito grande em termos de colocar dúvidas em tudo. Porquê é que nós fizemos isto? Porquê é que amanhã vamos fazer o outro? Porquê é que eu hoje me estou a sentir com o corpo desta maneira, porque fiz este exercício ou porque tivemos um aquecimento com aquela direção? É esta importância que eles falem entre eles, que nos questionem a nós e que tenhamos esta abertura, que é muito importante para fechar o ciclo na aplicação consciente. Que eles, quando estão no balneário, falem depois do treino porque é que tiveram a fazer aquilo. E temos mais ou menos criado esta dinâmica porque vê-se que o grupo, este último em particular, falavam muito dentro do campo, falavam muito durante os exercícios, falavam muito nas pausas dos exercícios, chamavam-se uns aos outros e discutiam entre eles, e isso para nós era algo muito importante. Não tenho receio, eu pelo menos nunca o tive, de algum dia estar sem resposta. Ou seja, se nós potenciamos tudo isto, também não temos de ter respostas para tudo. Mas no dia seguinte, faça o esforço para trazer a resposta em relação à pergunta que ele vos fez. É importante passar isto e que nós estejamos também abertos para ter este ciclo de contínuo de poder querer saber mais, querer dar mais aos nossos jogadores em termos daquilo que é a evolução deles individualmente e coletivamente para a equipa. As variáveis do exercício, pois são as variáveis normais, o espaço, o tempo, o número, e nós adicionamos os coaching points, ou seja, são aqueles pontos que temos de ter claramente em atenção para chamar a atenção e corrigi-los ou direcioná-los naquilo que é a direção que o exercício que criamos tem como ideia principal. Ou seja, a adaptabilidade que nós temos em termos da experiência, quando chegamos com equipas e temos tido continuamente esta experiência. Quando chegámos ao Santos Laguna, eles não estavam habituados a treinar de acordo com esta metodologia. É preciso no início também termos isto muito claro, é necessário uma fase de adaptação,
verificámos que muitas das vezes esta fase de adaptação levava algum tempo, e este tempo que estamos a falar em semanas largas, estamos a falar entre 4 a 5 semanas, para que o corpo, a sua parte neuromuscular, estivesse totalmente adaptada a esta forma de treinar. Quando fomos para o Qatar, também sentimos isto. Para o Rangers, sentimos mais um choque metodológico do que outra coisa, mas também sentimos um pouco, e no Cruz Azul já não sentimos tanto. Também porque tivemos esta preocupação de gerar uma adaptabilidade para que depois fosse muito mais fácil fazer tudo. Como é que nós vemos fundamentalmente o treino? Através de ser criativos na organização dos exercícios, onde aquilo que o exercício em si, aquilo que tem é um conjunto de informação disponível que eles têm que identificar e procurar respostas nesse mesmo estímulo, nessa mesma dinâmica que o exercício provoca. Procuramos que o exercício seja aberto, mas seja aberto com limites, ou seja, porque não esquecemos que temos conteúdos e temos regime. Ou seja, dentro daquele conteúdo e daquele regime, temos um determinado limite que é alargado. Ou seja, é como se vocês imaginarem terem uma zona de conforto. Não estou a falar dessa zona de conforto, eu quero que eles tenham essa zona de conforto, mas que passem por uma determinada zona de aprendizagem. É isso que nós queremos na organização, ou procuramos na organização dos nossos exercícios. Mais uma vez, apresento aqui dois estudos, também feitos por colegas nossos, esses também são muito interessantes em termos da organização das referências espaciais ao nível do exercício, que são estudos académicos, científicos, mas também nos dão informações muito pertinentes em termos daquilo que é a forma como devemos melhorar as nossas competências ao nível do treino, e neste caso, na melhoria das variáveis do exercício. Entrando aqui no ciclo do exercício, ou seja, eu acho que o exercício tem uma determinada longevidade, dependendo da forma como nós o aplicamos. Tem um ciclo de vida, por assim dizer, e eu identifico o ciclo do exercício como em 3 fases: aprendizagem, manutenção e desenvolvimento. É um dos aspectos que tenho claramente de melhorar, por gostar tanto de criar e estar à procura de... Não é perder de vista os conteúdos. Os conteúdos normalmente estão sempre lá muito claros. Mas como gosto muito de criar, passo muito daquilo que é a aprendizagem para desenvolvimento. Vamos pensar juntos. Ou seja, a aprendizagem é quando temos, por exemplo, apresentamos pela primeira vez um exercício aos nossos jogadores, ao nosso grupo, à nossa equipa. Imagina que esse exercício tem 4 repetições de 3 minutos. Onde é que normalmente, em qual dessas repetições, vocês já veem que eles mais ou menos estão a entender o exercício e o exercício já flui um bocadinho mais? Na minha experiência, nas 2 últimas. Ou seja, esse exercício é importante e tiraste-lhe algum rendimento nessas 2 últimas repetições. Quando tu fazes esse exercício outra vez, naquilo que já entrarás na fase de manutenção, eles já conhecem o exercício e vamos tirar nós e eles também muito mais proveito desse exercício. É importante que isso aconteça. Mas também é importante entender até quando é que esse exercício, se mantivermos sempre na mesma organização, sempre na mesma dinâmica e não provocarmos outro tipo de estímulos, irá criar a tal relação entre estímulo e adaptação. Ou se mantém sempre a adaptação num steady state, ou seja, sempre no mesmo nível. Então é fundamental partir para aquilo que é o desenvolvimento. E é aí que eu acho que entra a variabilidade das condições de prática. Então é importante nós também termos isto presente e cada um de vocês depois saber manusear e entender e identificar para quando passar para o momento seguinte. O que é que nós temos em termos do plano de treino na reunião? Ou seja, já perceberam que eu gosto das coisas muito organizadas, muito planificadas, pelo menos para ter uma orientação e um plano. Eu lembro, não quer dizer que se por algumas circunstâncias as coisas não tiver tudo ali arrumadinho, aquilo não flui. Até porque posso-vos partilhar uma história que quando nós estávamos, por exemplo, no estágio pedagógico que tinha na licenciatura, no último ano, uma das coisas que o orientador nos fez foi precisamente isso. Nós chegámos com aquele plano de treino todos bonitinhos, com tudo organizadinho, entregávamos e ele dizia, sim, este plano está muito interessante, mas agora, se me permite, eu vou colocá-lo aqui para o lado, você vai dar a sua aula, não leva o plano de treino e em termos de material só vai ter uma bola, só vai ter 3 fitas, só vai ter qualquer coisa e já não vai dar sobre esta unidade didática que era, por exemplo, basquetebol e vai passar a dar voleibol. Ou seja, também temos que saber ajustar-nos
às condições que nos vão surgindo. Mas o preferível é ter uma orientação muito clara. Ora bem, o que é que nós temos em termos desta reunião? Temos o plano de treino, onde todos temos uma cópia. Quem é que está presente na reunião? O médico, ou seja, o médico está presente normalmente. E porque é que fazemos 1h30 antes do treino? Precisamente para saber se aquilo que é o plano que tem definido, se aquilo que é os grupos que fazem parte desse planeamento, pode haver uma relação clara entre aquilo e posso na prática, no campo, aplicar tudo isso. Ou seja, pode haver algum jogador que pensamos que está recuperado, não está, pode ter, por exemplo, passado mal a noite, apesar de nós termos o questionário do wellness que o Oscar, antes desta hora e meia, nos faz sempre chegar, mas podem acontecer circunstâncias pontuais e ali muito próximas da reunião e da hora do treino. O que é que nós tínhamos, por exemplo, quer na Escócia, quer no México? As equipas jovens, em particular sub-17 e sub-20, treinavam connosco basicamente à mesma hora. Então, se nós tínhamos algum problema, chamávamos corpos ao 17, chamávamos corpos ao 20, para fazer parte daquilo que era o grupo, caso nos faltasse 1, 2 ou 3 jogadores por aí afora. Qual é a diferença da primeira para todas as outras sessões? É que na primeira sessão, o Pedrito Malta, que aí está ao meio, faz-nos a apresentação daquilo que é o adversário. Só para a equipa técnica, a apresentação do adversário, ele vai ver os jogos, ele prepara e é ele que apresenta tudo relativamente ao adversário, mas eu também gosto muito de ir ao estádio quando posso e vejo sempre no mínimo 1, 2 jogos e faço também a minha avaliação, onde discuto com ele e depois com o Helder, porque o Helder é o responsável das bolas paradas e entre os três e depois desta apresentação para toda a equipa técnica, onde existe uma discussão, fazemos a definição final daquilo que será a apresentação e caracterização do adversário. Eu já tenho, obviamente, os conteúdos todos definidos e normalmente naquilo que é, seja uma semana larga, seja uma semana curta, eu começo sempre a fazer isto depois do último jogo. Se for em casa, vou para casa e às vezes gosto de começar logo a analisar o jogo, ou faço logo no outro dia de manhã, se for dia livre, e preparo logo tudo aí. Se for, por exemplo, um jogo fora, e como era o caso do México, em que tínhamos que viajar de avião praticamente em todos os jogos, então eu já vinha analisando o jogo e já vinha pensando naquilo que seriam os conteúdos na preparação da próxima semana. Até porque lá no México, há 6 meses, temos todo o planeamento preparado, e então nós tínhamos sempre um plano no balneário macro em termos dos 6 meses, macro em termos do plano mensal e depois mais micro em termos do plano semanal. É aqui que eu defino toda a organização e dinâmica do treino. Temos uns quadros e às vezes também um quadro interativo onde eu posso apresentar mais em forma de vídeo ou os keynotes também de alguma maneira nas dinâmicas do exercício. Defino as tarefas e responsabilidades de cada um deles, ou seja, quem é que vai, por exemplo, ficar comigo nos grupos, ou eu posso estar só por fora a supervisionar e não ter qualquer tipo de intervenção no grupo, ou no treino diretamente, estou mais a supervisionar tudo por fora, e nessas tarefas e responsabilidades, quem vai estar a trabalhar com quem. No final, sempre o trabalho específico, individual e setorial, e aqui temos que eles são quase como se fossem personal trainers. Por exemplo, o Pedrito tem um conjunto de 4 ou 5 jogadores, que os acompanha, por exemplo, durante um mês. O Oscar tem outros, o Joaquim, que era o adjunto local, também tinha outros, o Helder tinha outros, e depois, passado um mês, rodam, vão passar a ter outros jogadores para fazer esse mesmo trabalho individual naquele ciclo que nós identificámos entre aquilo que era convencimento, treino e depois a nova aplicação no jogo para ter alguma progressão que já vamos ver aí no otimizador individual, pelo menos da forma como nós verificamos o treino. É importante que entendam isto também, que eu tenha esta noção muito clara. O mesmo exercício liderado por 2 pessoas diferentes é um exercício diferente. Totalmente. Por isso, quando está o treinador principal presente, normalmente o exercício é mais intenso, tem mais foco, etc, etc. É importante também termos isto claro, porque todos somos diferentes em termos da liderança, todos somos diferentes também em termos daquilo que é a nossa interação. Ora bem, como é que nós organizamos o plano de treino? Sempre do mais simples para o mais complexo. Começamos sempre com aquilo que é uma prevenção específica. Temos aquilo que é o treino complementar, neste caso procuramos que seja complementar coletivo específico. Complementar coletivo específico, como vamos ver mais à frente, porque é específico com 2 direções claras. É específico em termos daquilo que é
o padrão de contração muscular, o regime, o tal regime, mas também o conteúdo e o objetivo principal do treino. Esta organização da sessão aprendia de duas maneiras. Primeiro, ao nível da licenciatura, naquilo que era a pedagogia do desporto e na organização do ensino mas também em particular no curso da Escócia. Já vos vou dizer como é que era feito tudo isto na organização do curso da Escócia para o terceiro nível, para o UEFA Advanced. Depois temos o componente principal 1, componente principal 2, a aplicação ao todo e, no final, o trabalho individual ao específico. Antes de passar ao exemplo do treino que temos aqui, eu gostava de vos dizer como é que era a organização deste curso na Escócia do UEFA Advanced. Era durante todo o ano, onde tínhamos alguns encontros regulares, e a primeira coisa que eles nos apresentaram era o modelo final daquilo que seria a avaliação do curso. Então era muito simples. Davam-nos um conteúdo do treino, davam-nos esta organização, perdão, em termos daquilo que seria o treino. Vamos supor, por exemplo, a switch of play. Switch of play quer dizer variação do centro de jogo. Então tu, naquilo que era a prevenção específica, já tinhas que estar a trabalhar esta componente, este conteúdo. Aquilo que era a componente principal 1 era já um grau de complexidade superior. Mais jogadores envolvidos, uma relação ataque-defesa já também envolvida. Componente principal 2, já ainda um grau de complexidade superior e depois a aplicação a todo. Curiosamente, aquilo que nós íamos fazer era, nós tínhamos, na avaliação, nós tínhamos os runners. Os runners era ter uns miúdos lá das equipas locais, onde tínhamos sempre 18 miúdos para todos nós, e a avaliação era eu estar num campo, um colega estar no outro campo, cada um com um conteúdo diferente de jogo, cada um com uma estrutura e um sistema de jogo também diferente, onde tínhamos 40 a 45 minutos para fazer o tipo de trabalho, e depois tínhamos 2 períodos de 7 minutos para fazer um jogo formal, com um período de intervalo e um período no final para passar a nossa informação. E a realidade, a verdade, é que com esta direção do treino, com esta organização do treino, os comportamentos, a intenção coletiva que levava àqueles comportamentos estavam de facto presentes. Por isso é que procuramos também ter esta direção e esta organização no treino para que, obviamente, esses comportamentos que queremos que a equipa possa adquirir advenham desta organização no dia com dia. O exemplo que quero partilhar convosco tem a ver com um treino, um exemplo de um treino de -4, de regime de tensão, onde trabalhávamos situações de -1, -2 e -3, dentro da jaula. O ciclo de pressão em transição, ciclo de pressão quer dizer que não era só um momento de pressão, era 1, 2, 3 momentos de pressão e transição para ataque e transição para defesa ao mesmo tempo, e depois um transfer para tudo isto na relação do 10 contra 10. Cá temos então o exemplo. Em termos da prevenção, o trabalho preventivo específico, cá está a organização do treino, cá está, por exemplo, a jaula. A jaula, em termos daquilo que era o treino da relação 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3. Começávamos em 10 segundos para a relação de 1 contra 1, 20 segundos na relação de 2 contra 2 e 20 segundos também para a relação de 3 contra 3. Aqui é onde estávamos a trabalhar esse ciclo de pressão, e aqui as mesas do foot talk, precisamente porque estas ações são tão intensas, ou seja, na transição do exercício nós procurávamos que eles tivessem um período de recuperação e recriação numa situação técnica. Antes o que fazíamos neste tipo de treino, e era de facto muito profundo, e tinha repercussões às vezes no dia -3 e às vezes ainda no dia -2, era ter situações aqui, tendo em conta que era este objetivo, mas um bocadinho fora daquilo que era a situação competitiva, mas a fazer movimentos muito similares, com muito mais intensidade. Fazemos isso normalmente também por um conjunto de 4 repetições. Preferimos que eram muito fortes, e então passámos a ter este tipo de adaptação. Vou deixar correr para que vejam. E depois procurávamos então esta relação e este transfer ao 10 contra 10, onde para mim, quando dizem que não se pode trabalhar em termos daquilo que é os passos curtos,
O que nós procurávamos é a aplicação deste transfer com uma primeira basculação sobre o lado direito, que era o primeiro lado da entrada da bola, por exemplo, mas com a entrada de uma segunda bola, rapidamente a basculação do lado contrário, ou seja, a duração e a aceleração, desaceleração, travagem, por aí afora, era basicamente dentro do mesmo estilo que queríamos que trabalhar em termos de atenção, que seriam os tais 15 segundos. E tínhamos aqui o transfer. No final, já o trabalho individual, que era feito, como vos digo, com eles, em diferentes dinâmicas, diferentes grupos e diferentes necessidades. Como é que vemos então o treino? Como é que nos organizamos? É o treino, sempre, temos aquilo que são os conteúdos que vos falei ao longo da semana, treino e plano de jogo. Sempre. Sempre aquilo que são os conteúdos que resultam do nosso treino e plano de jogo. Ao nível do treino, o que é que nós temos? Complementar. Pode ser individual, pode ser coletivo geral e pode ser coletivo específico, como foi esse exemplo que viram. E já vamos ver cada um desses exemplos. Este treino complementar, nós dizemos que é o treino que nos prepara para treinar. Todos estes treinos que vocês vão ver aqui nos preparam, mas preparam para diferentes situações. Este, o complementar, prepara-nos para treinar, do nosso ponto de vista, da forma como vemos e organizamos e conceptualizamos. O otimizador também pode ser individual, setorial e comportamentos coletivos. E este prepara-nos para competir, ou seja, competir de acordo com aquilo que é a nossa ideia do jogo, claramente. Aquilo que é a identidade versus a estratégia, que resulta do plano de jogo, prepara-nos para jogar. Ou seja, temos aqui 3 níveis em termos de conceitos. Preparar para treinar, preparar para competir e preparar para jogar. Vejamos cada um deles. Complementar individual. Ou seja, cá está este tipo de trabalho, que é feito fundamentalmente pelo Oscar e pelo Polívios, onde temos que conhecer a individualidade do jogador como atleta, a todos os níveis, quer, por exemplo, quando ele está lesionado e verificar com a recuperação desses mesmos níveis, ali tinham no todo, quando ele necessita de treinar algumas rotinas muito específicas e temos que identificar que tipo de qualidades físicas e que rotinas é que lhe temos de dar especificamente para cada um deles. Estes são alguns exemplos dos trabalhos que eles faziam, até a própria agressividade através do boxe para este miúdo que era do sub-20 no Central, o nosso Josué. Este trabalho que segue em seguida com o Milton, que por exemplo tinha tido uma lesão, tinha tido uma fratura da mão, não podia treinar com a equipa e houve alguma diminuição em termos dos valores de força da potência inferior, e então é aquilo que ele está a trabalhar aqui no Vertimax, por exemplo. Outro que tinha que trabalhar mais ao nível dos posteriores. O nosso Stefano Eustáquio, que teve a lesão do cruzado anterior, infelizmente, e que está aqui a trabalhar com o Polívios, que era quase o seu recuperador pessoal. Um tipo de trabalho de estimulação de potência para o Adrián, que tinha necessidade, mas que também muitos deles às vezes nos vêm impedir, e nós temos que entender tudo isto. É importante que vos dizer também, porque neste particular, muitos deles já tinham PTs. O que nós fizemos é procurar que eles tivessem uma abertura para nos dizer, não que nós estivéssemos contra os PTs, mas que os PTs conhecessem esta metodologia. Obviamente falando com o Oscar, e para que não fosse um trabalho contraproducente, em particular de sobrecarregar aquilo que era o trabalho que fazíamos nós no dia com dia, e obviamente com o perigo máximo de poder até existir alguma lesão. Depois todos os trabalhos, em termos daquilo que nos ajudavam, em termos do controle do treino, em termos da recuperação, porque até aqui, em termos da recuperação, nós queremos ter um conhecimento individual, porque há uns que recuperam em 48 horas, há outros que se defendem mais cansados em 48 horas, há outros que só às 72, ou seja, é necessário conhecer a individualidade de cada um deles como um organismo biológico. O coletivo geral, complementar coletivo geral, tem a ver com aquilo que são os desequilíbrios que a própria modalidade provoca. Então aquilo que estamos a trabalhar só, de alguma maneira, esses desequilíbrios, de correção desses desequilíbrios, mas de uma maneira generalizada, ou seja, é praticamente igual para todos, em termos daquilo que é o trabalho complementar geral. O complementar específico é aquilo que já vos tinha dito. É específico porquê? Porque prepara especificamente para o regime que eles vão ser sujeitos naquele treino, e também já tem uma direção para aquilo que são os conteúdos que nós vamos ter como objetivo principal naquele treino.
Aqui tem alguns exemplos. Obviamente aqui tudo prestações, tudo estas são situações mais no dia menos 4 de tensão. Aqui já em algumas combinações diretas ou combinações a 3 que procuramos utilizar muito. Aqui já dentro daquilo que seria um dia menos 2 de velocidade, algum trabalho nessa orientação. Em termos do regime do treino. A mesma coisa para a velocidade. E aqui esta, por exemplo, alternado entre aquilo que são momentos de mains, que normalmente temos sempre também uma direção muito específica. Aqui já para o terceiro jogador. E aqui já mesmo no menos 1, que é o tempo de reação. Ou seja, naquilo que é depois da parte inicial, que normalmente tem um caráter um pouco mais lúdico para entrarmos na fase final da preparação para o jogo. Ou seja, tem sempre estas dinâmicas de tempo de reação, com o trabalho com as luzes. O individual, otimizador individual, ou seja, prepara para competir. Tenho aqui 2 exemplos em termos do ciclo. Este jogador fantástico, o Roberto Alvarado, tinha chegado de outro clube para nós, quando nós chegámos ao Cruz Azul, tinha dificuldades em receber a bola de costas, ou seja, era um jogador que normalmente jogava no corredor e nós colocámos-o a jogar por dentro. Era um jogador com muita criatividade, com golo, com capacidade de assistência, mas queríamos que ele percebesse essa noção espaço-temporal diferente. Tinha esta dificuldade, percebia sempre com pressão e nunca conseguia libertar a bola. Trabalhámos com ele de uma maneira muito simples. Aqui está, por exemplo, o Pedrito no final do treino a trabalhar com ele. Só de perceber a relação espaço-temporal, aqui não trabalhou bem a capacidade de perceber se trazia pressão ou não para poder receber orientado, mas depois de receber e tocar, ou seja, procurar sempre dar uma outra opção de passe, dar uma outra linha de passe, sempre nesse sentido. Ou seja, cá está ele a fazer isto, tocar e a dar essa linha de passe, e depois o que vamos ver é o resultado no trabalho. Ou seja, cá está ele a receber, toca e já vai. Ou seja, para que eles percebam que é importante este tipo de trabalho individualizado. Este conhecimento que têm, obviamente, deles mesmos e que há sempre aspectos a melhorar. Outro exemplo é aqui do Baca, jogava na posição 8, ou seja, tinha dificuldades em ver o jogo para a frente. Ou seja, vejam ele aqui a ganhar a bola e ter dificuldades em ligar o jogo, perdia muitas bolas nesta dinâmica, não conseguia ver o jogo nem ligá-lo para a frente. Vejam aqui mais uma vez que ele vai perceber e tinha aqui esta linha de passe direta no avançado e não a faz para o lado fechado. Aqui, quando recebe, pode meter esta bola na profundidade ainda por cima para o nosso jogador mais rápido. Então, o que procurámos foi fazer aqui um exercício onde ele está englobado dentro da dinâmica posicional de outros médios. Ou seja, temos aqui, por exemplo, os 2 médios centros, temos os extremos, temos o avançado, temos a fazer a oposição uma linha média do adversário e mais um central. Então, o que nós queríamos é que ele, quando recebesse ali a bola, se existisse condições de jogar entre linhas e existisse linha de passe que o tentasse fazer e que, ao mesmo tempo, depois saltasse no apoio na última zona. E ele fez-lo por algumas vezes. Dentro desta dinâmica, cá está ele outra vez, ou seja, viu, há ali espaço para colocar a bola, já está, referência, toca e salta. Vejam, por exemplo, então o que é que ele fez no jogo, onde ele já vê este passo para a frente, já tocou e já vai. Vejam outra vez aqui, tocou e já vai, já é a linha de passo outra vez. Vejam ele aqui já a ver a profundidade e pronto, são este tipo de situações que procuramos trabalhar individualmente com eles. Setorial, prepara para competir. Cá está, só a ligação entre médios e os avançados. Era como se fosse, por exemplo, uma linha de 5 e em função da bola que estes dois estão aqui a tocar, eu tenho que preparar para receber orientado. Aqui já, por exemplo, como se fosse um trabalho de tempo de reação, tínhamos bola 1, 2 e 3, para que eles pudessem receber e deixar o defesa nas costas. Todo o tipo de trabalhos em relação de ataque ao espaço quando a bola está aberta e diferentes tipos de combinações, no mesmo corredor, de fora para dentro.
combinações entre extremo e ponta de lança, etc, etc. Este tipo de trabalho que fazíamos muito e que vocês viram, por exemplo, na vantagem qualitativa de rodar sobre o defesa. Ou seja, jogava-se muito ou procurava-se jogar muito com o avançado para ter o apoio e depois, por exemplo, terminando com a ocupação das zonas de finalização. O comportamento do terceiro jogador que aqui vai para que a bola seja colocada com intensidade e ele possa atacar o espaço ali, por exemplo, menos dois no trabalho de velocidade. Aqui, dinâmicas para procurar encontrar já com alguma oposição do terceiro jogador. A bola vai fora nos azuis, mas rapidamente têm que encontrar o terceiro jogador por dentro. Aqui, comportamentos de reação à perda, primeiro com grupos mais reduzidos de 3, depois passando a 4 e 5. Aqui igual na reação à perda, mas com transição de espaço. Aqui já com mais gente envolvida naquilo que é a reação à perda. Vejam a reação à perda global, de ganhar depois e limpar e abrir o campo de novo. Aqui começas em 3 contra 2 num quadrante, conectas 3 passos e vais para o quadrante seguinte. Mas quando perdes a bola há uma reação global e passa sobre todo o espaço a ser 6 contra 6. Ganhas de novo outra vez para outro quadrante. Um treino de tensão, por exemplo, da linha defensiva, a fazer os movimentos em função do posicionamento da bola e depois alguma agressividade não estava a faltar. A subida do lateral em overlap, definição e depois a defesa só a 3 para compensar a subida do lateral e em superioridade numérica para o ataque. O ataque em profundidade e em superioridade numérica e depois rapidamente a transição para o outro espaço em 2 contra 1. É também um dia de tensão, por exemplo. Aqui já para fazer oposição à saída, mas também para abrir as linhas de passe na saída e criar superioridade numérica depois na outra zona. Vejam a ligação dos passos, aqui foi o guarda-redes, mas vejam como estão aqui a abrir, como este vem a receber e como estão a bloquear as linhas de passe naquela zona. Outro exercício com o mesmo objetivo, mas partindo de determinadas zonas defensivas, onde tens aqui os guarda-redes a servir de centrais, para que eles também possam, queremos que eles tenham essa capacidade de jogar desde a saída e depois trabalhos também de transição. Aqui para procurar explorar os passos nas costas de uma determinada linha, em particular da linha média, entre a linha média e a linha defensiva, entre linhas. E aqui já um contra, por exemplo, na criação finalização contra uma linha de 5 e as dinâmicas que tínhamos para atacar aquela baliza e defender depois estas 3 quando a equipa perdia a posse de bola. O momento para poder atacar os passos, falhou o passe e vejam a reação à perda em termos de defender o espaço onde está a bola, a tal reação rápida à perda, mas não defender atrás, regressar atrás, mas sim no lugar onde a bola foi perdida. E acabas por recuperar a bola e ter depois quase uma situação para poder fazer o gol. Procurar ligar sempre estes momentos. Nos comportamentos coletivos, em termos do trabalho otimizador para preparar para competir, temos aqui o terceiro jogador, ou seja, num treino de menos 2, depois do tal aquecimento, ou seja, combinações a 3, sempre a 3 para libertar do lado contrário. Por exemplo, aqui, em termos daquilo que seriam as basculações, e às vezes este tipo de trabalho também o podemos fazer no final da sessão de menos 4, de tensão, onde a equipa tem que bascular e estar sempre concentrada sobre duas zonas. Aqui para fazer pressão à saída e naquilo que nós vimos, por exemplo, nos passos de fase do momento de transição, quando há perda de bola, esta seria a zona de reorganização do bloco, para que eles tenham essa referência. A mesma coisa, mas com o meio campo dividido só em 2. Temos de pressão sobre a saída. Aqui já para o tal comportamento para ocupar o espaço entre linhas, chamar uma linha. Sabemos que o comportamento da primeira linha adversária era atraído pelo nosso médio posicional. Formávamos este triângulo, libertavas o central do lado contrário, permitia vir, em termos daquilo que era o dominó, e atacar o espaço entre linhas, encontrar o jogador livre entre linhas e a partir dali acelerar o jogo. Passa de central a lateral e a chegada nas zonas de finalização. Veja agora desde o início, cá está o comportamento da primeira linha, atraídos por este jogador, permitia
dar espaço para o central, que tinha que ser mais agressivo a fazer o dominó, para libertar depois entre linhas e a chegada na última zona. A mesma coisa, mas com mais complexidade, porque tínhamos mais gente a vencer, preparar mais o momento de ligar com o avançado e depois a chegada do apoio de fora, dos extremos a vir por dentro. Outra vez, ligando por dentro, por baixo ou por cima, sem oposição para facilitar com o avançado, mas no fundo só para procurar o momento certo em que podia sair essa ligação. Cá está outra vez. E o cabecita metia lá dentro. Vou passar para a frente. Aqui, por exemplo, quando houve a alteração à regra 16, em termos daquilo que era a alteração à regra do pontapé de baliza, da reposição, onde já podíamos iniciar com os atacantes ali dentro, e onde é que teria que iniciar os adversários. Ou seja, quando saiu a regra, existiu ali alguma dúvida, nós filmámos o treino e depois mostramos ao árbitro que nos vinha falar precisamente sobre a alteração das regras, para nós termos esse entendimento e começarmos a trabalhar também essas dinâmicas. Aqui foi a primeira vez que trabalhámos quando existiram essas alterações, para saber que tipo de dinâmicas podíamos trabalhar aqui. E aqui já trabalhando especificamente para aquilo que seria um comportamento que iríamos encontrar num determinado adversário, que fazia isto, ou seja, era levado pelo médio de visão, permitia libertar então o central e depois poderia encontrar espaços para eliminar a outra linha, a linha média, que seria a segunda linha de pressão. Comportamentos também a alteração do padrão, não sempre sair em curto, mas chamar tudo um conjunto de 4, 5, às vezes 6 jogadores naquele momento de pressão e poder ter referência na frente para fazer com um simples flick já estar quase de frente para o guarda-redes contrário. Ou seja, também trabalhávamos a alteração do padrão relativamente a estas dinâmicas quando sabíamos claramente que os adversários nos podiam vir pressionar no espaço de fase da reposição. Aqui já em termos da criação e finalização, mas no patamar seguinte, já num 10 contra 10, praticamente sobre o mesmo espaço e com defesa de duas balizas. O princípio é o mesmo, mas aplicando ao 10 contra 10. E aqui, já quando sabíamos que íamos encontrar um bloco de 4, 5 do adversário colocado nesta zona do campo, como é que nós íamos fazer alusão à nossa criação e finalização para poder ultrapassar esta dinâmica e evitar também as suas saídas em termos de transição. Por fim, identidade e estratégia. Dois últimos exemplos. Um exemplo ainda na pré-temporada em que estávamos preocupados com aquilo que era a nossa dinâmica. O que verificámos, por exemplo, na relação de primeira e segunda linha, é que este jogador, o extremo, do lado contrário à bola, ficava sempre muito aberto, e como tínhamos a dinâmica de que onde estava a bola, jogávamos num 4-3-3, o médio interior desse lado era aquele que vinha juntar ao ponta de lança e fazia a primeira linha, ficávamos a defender em 4-4-2 momentaneamente, e depois existia uma dinâmica interativa entre estes três médios, como já vão ver à frente, mas com este jogador muito aberto, depois o adversário conseguia encontrar espaços dentro daquilo que seria a nossa estrutura. Ou seja, pré-temporada, única e exclusivamente preocupados com aquilo que era a nossa equipa. Colocámos então este exercício, em termos daquilo que era a dinâmica onde queríamos que partisse o bloco. Cá está a referência deste jogador, onde queríamos que ele estivesse sempre fechando mais por dentro do lado da bola, como vêm aqui. Cá está a sair do tal meio a fazer esta dinâmica. É outra vez aqui o médio interior. E foi isso que depois verificámos na reprodução numa outra oportunidade. Vejam, por exemplo, a dinâmica que temos aqui dos três médios que falávamos há pouco, agora momentaneamente em 4-4-2, a bola vai para aquele lado, agora já este sai sobre o central do lado da bola e os extremos já estavam mais fechados. Aqui, esta é mesmo a análise que o Pedrito, um exemplo de uma análise que o Pedrito apresenta para a equipa. Víamos este comportamento daquilo que era a primeira linha, sempre preocupados alternadamente em função do lado da bola com o médio, com o nosso médio de visão, o nosso médio defensivo. Ou seja, o que quer dizer que podíamos chamar a atenção e sem ser necessário criar uma linha de 3, podíamos eliminar facilmente esta linha e estar de frente para a linha adversária, para a segunda linha de pressão adversária, como veem nestas imagens.
E numa última, aqui claramente já a poder encarar esta segunda linha. O que é que procuramos? Procuramos então treinar isto, como vocês já viram anteriormente, onde apenas lhe demos as indicações do que é que ocorria e qual era o benefício de tudo isso. Eles encontraram aquela primeira situação num primeiro momento, depois a partir daí já eram eles que encontravam as soluções. Ou seja, aqui no segundo momento já encontraram aqui, meteu de frente e este já limpou, e numa terceira eles mesmos encontraram outras alternativas. Cá está. O princípio é basicamente sempre o mesmo. Agora, o que eles encontraram em função disso para dar continuidade já foi diferente. Listo. Vamos às questões. Está terminada a apresentação. Tivemos aqui nesta fase final muitos exercícios de treinos. Bem estados, e percebe-se claramente que há uma ideia muito, muito forte por trás e que todo o planeamento e todos os exercícios estão muito bem articulados com essa ideia. Mais uma excelente partilha. Mister, parabéns e obrigado desde já. Penso que é Obrigado, sentimento João. comum de todos os que estiveram presentes. Mais uma hora de grande partilha e de sabedoria. De sabedoria de quem sabe o que está a falar, porque tem a prática e porque pensa, para além disso, muito este seu processo. Portanto, parabéns e tenho a certeza que toda a gente deu mais esta hora de partilha por muito bem empregue. Nós agora temos aqui variedíssimas questões. Eu tentei ir setorizando as questões, não é possível responder a todas, são mais de 20 questões, mas eu tentei organizar alguma delas aqui por temas e, portanto, se me escapar aqui alguma questão das ficaram mais para trás, eu peço desculpa, mas eu vou tentar colocar aqui algumas das questões que foram passando e quem quiser colocar mais algumas pode ir colocando aí no chat, que se nós tivermos um bocadinho mais de tempo, depois iremos colocando por ordem também. Não há eco, não há problema nenhum, toda a gente consegue escutar bem? Ok, Mister, começando um pouco pelo início, por aquela primeira fase de apresentação em relação ao microciclo tipo. O microciclo tipo, neste caso, o microciclo normal de uma semana larga. Temos aqui uma questão logo do Vítor Silva, que pergunta, numa semana larga, porquê a folga no dia após o jogo? E diz ele que, sabendo que a nível fisiológico a recuperação é mais eficaz quando fazemos uma recuperação ativa nesse mesmo dia, folgando assim 2 dias depois do jogo. E depois complemento também com mais uma questão, que é do Dinis Caldeira, com o mesmo tema, que diz o Dinis que existem estudos que comprovam que treinar no dia seguinte ao jogo ajuda na recuperação fisiológica dos atletas e que não treinar nesse dia reduz o efeito da fadiga durante o jogo. Qual será a sua opinião acerca de uma eventual aplicação desta metodologia no alto rendimento? Muito obrigado então pela questão aos dois. Vou ter que baixar o som que está a fazer fluxo outra vez. Aquilo que nós explicámos quando existiu esse primeiro slide em termos daquilo que era a semana tipo, falámos precisamente em relação a isso. Este é o modelo que defendemos. Agora temos que ver qual é o grupo que temos pela frente. E o grupo pela frente pode ter estes mesmos hábitos, e se tem estes mesmos hábitos, o que nós queremos criar são estes hábitos e manter essas dinâmicas. Porque existe já um convencimento e uma identificação com todo esse processo. O outro é procurar adaptar. Eu até dei o exemplo da Escócia, em termos daquilo que é o exemplo mais britânico, puramente britânico, que eles têm a pausa a meio da semana. E agora como é que nós vamos justificar tudo isto? Ou seja, há que existir aqui um tipo de negociação. Mas atenção, a recuperação não é igual para todos. A recuperação é quando nós fazemos este tipo de trabalho complementar individual e procuramos ter o máximo de dados possíveis sobre cada um dos jogadores, é precisamente para conhecer qual é a dinâmica da recuperação que eles têm que ter. Uma das coisas que nós fazíamos em casa e fora, agora ainda mais no Cruz Azul, era
procurar acelerar nos períodos de maior densidade competitiva. Jogando cada 3 dias ou cada 4 dias, acelerar aquilo, aproveitar a janela de reposição em termos dos nutrientes. Então eles jantavam, tínhamos uma empresa de catering feita com o nutriólogo, que tínhamos mesmo tudo isso no balneário, e quando jogávamos em casa, o Oscar provocava logo, por exemplo, com as bicicletas, um próprio treino de recuperação dentro do balneário após o jogo. Se a equipa privilegiar mais aquilo que é o processo de recuperação, eu gosto muito mais do processo de recuperação mental, ou recuperação da fadiga tática, em função daquilo que é o desgaste que o jogo provoca, e eu gosto que eles também tenham o espaço deles. Por isso é que eu, quando falei naquilo que era a apresentação do plano macro, que eles tenham claro o que é o panorama global em termos dos 6 meses, mas eu quero também tenho o mensal. E porquê é que eu tenho o mensal? Porque aquilo que eles vão ver no mensal é obviamente onde estão os jogos, mas o que é que procuram para além dos jogos? Quais são os dias livres? E isto para mim é muito importante. É fundamental para que eles possam organizar aquilo que é a sua vida e que tenham esses dias livres para desligar do futebol, que também é importante. E é muito mais importante às vezes daquilo que uma recuperação ou que um próprio treino, que às vezes, como diz o nosso Helder, e muito bem, só lá vão lavar as pernas. Então é importante também termos este equilíbrio. Nem tudo o que é o científico, nem tudo o que se vê daqui e dali é aquilo que tem que ser feito. Nós temos que procurar pela experiência e por aquilo que acreditamos, obviamente, mas sempre com uma interação naquilo que são as dinâmicas e hábitos e culturas diferentes em termos daquilo que são os nossos próprios grupos. Nós tínhamos, por exemplo, a crioterapia e convencer os jogadores que aquilo faziam só 3 minutos, 270 graus negativos, e que aquilo era super importante e que ajudava muito naquilo que era a recuperação, e convencê-los que aquilo era bom, tendo aquela ferramenta de trabalho, por exemplo. Ou seja, tudo leva um bocadinho de tempo. Então é importante que tenhamos as nossas ideias, mas depois também saber contextualizá-las e convencê-los em relação a tudo isso. Naturalmente. Mister, ainda nesta área da distribuição dos conteúdos, pergunta-nos aqui o Diogo Rosado, se numa semana normal, dita de 5 dias, como organiza e define os conteúdos do microciclo? Ou seja, se há um dia específico ou 2 dias específicos para o trabalho de organização, se há dias específicos para o trabalho de transição, para os erros incisivos do jogo anterior, se tem esta distribuição calculada e se tenta prosseguir sempre esta lógica ao longo da época? Obrigado, Diogo, pela questão. Eu normalmente procuro, quando estou a fechar o último jogo e já tenho praticamente toda a informação, fazer os conteúdos, ou seja, começar a esboçar exercícios de treino e criá-los. E eu procuro ter essa variabilidade em função daquilo que são os conteúdos que tenho e aquilo que depois é o tal plano de jogo que me chega da observação que eu tenho e da observação que o Rodrigo também me faz chegar. O importante para mim é essa hierarquização, saber como vou hierarquizar. E depois perceber, é uma semana larga, ok, mas todos começam no menos 5, ou uns estão no menos 5 e outros estão no mais 2. Tem que entender como é que é tudo isso. Aquilo que procuro sempre é ter a ligação dos momentos. Ou seja, sempre que trabalho um momento de organização, ter presente um momento de transição também. E isso procuro ter sempre. Agora, o que é que posso, por exemplo, numa semana, tem a ver também como é que eu vou, qual é a minha equipa e qual é o adversário. Se eu estou aqui e o adversário vai estar aqui, então maioritariamente se calhar eu vou passar por um momento de organização defensiva durante o jogo e transição ofensiva. Então é sobre esses momentos, sobre a ligação desses momentos, que eu vou dividir mais os conteúdos ao longo da semana. Se é ao contrário, então vou estar mais sobre a organização ofensiva, vou ter um grande domínio do jogo e transição defensiva. É sobre isso que eu vou incidir. Ou seja, tem a ver com um conjunto de situações prévias e também em relação àquilo que eu vou encontrar no próximo jogo. Ou seja, no fundo, aquilo que eu treino é a preparação do próximo jogo. Já agora, para complementar, Mister, pergunta agora imediatamente aqui o Francisco Oliveira, e se o adversário for do mesmo nível? Se for do mesmo nível, depois depende, aí só depende de uma coisa, por exemplo, se é um jogo a eliminar ou se é um jogo de uma fase regular, aí pode pesar muito. Mas aí procuramos mais organizar o jogo num todo. Aí procuro passar por todos os momentos do jogo
e ter a ilusão um bocadinho mais, porque aí tem que hierarquizar e se calhar não tem tempo para tudo. Ou seja, quais são os passos que faz em relação a cada um dos momentos que vão estar mais em confronto? Ou que eu quero que a equipa tire mais partido dos mesmos. Tem que ser mais específico, mas procurando ter o tal ciclo de jogo na globalidade. Ok. Uma questão de priorização dos aspectos mais importantes. Mister, também tivemos aqui algumas questões relacionadas mais com a parte da preparação física. Eu penso que as questões foram colocadas ainda antes de abordar aquela temática do trabalho complementar, em que mostrou realmente que havia preocupação do ponto de vista do trabalho complementar, complementar geral, complementar específico, e acabámos por ver os jogadores no ginásio e a fazer alguns exercícios no ginásio. E houve aqui algumas questões, várias até nesse sentido, da importância que o Mister dá a esse tipo de trabalho de ginásio. Quando falamos em trabalho de ginásio é algo muito geral, é algo muito vago e pode ter várias interpretações, mas eu deduzo que as questões tinham sido colocadas no sentido de perceber a importância do trabalho, do trabalho potenciador a nível do trabalho de ginásio, como seja, por exemplo, o trabalho de força específica, esse tipo de situações. Se os considera importantes e se também os trabalham normalmente. Sim, consideramos importantes a dois níveis. Primeiro, em termos do nível individual, ou seja, o tal complementar individual. E aí, mais uma vez, é importante também conhecer os jogadores. Conhecer os jogadores e aquilo que são as necessidades. Se um jogador vem ter connosco, mesmo que nós tenhamos dados que são contraditórios em relação a isso, e diz, eu preciso treinar de força, eu preciso treinar mais isto. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho naquelas conversas informais que tenho com ele, no mano a mano, no início da época, é precisamente isso. Há alguma coisa que tu gostas de trabalhar em particular? Alguma coisa que tu te sentes bem no treino a fazer? Seja, por exemplo, os avançados pessoas gostam de fazer finalização. Seja também esse trabalho mais complementar, mais físico. Eu procuro ter esse registro para perceber também isso. E então temos que mais ou menos ir convencendo o jogador e mostrar-lhe dados que não é necessário. Mas primeiro temos que lhe dar a atenção que de facto ele necessita daquilo. Houve momentos em que, por exemplo, o trabalho de complementar coletivo específico o possamos fazer por estações dentro do próprio ginásio. E chamamos a isso trabalho de transformação. Algumas vezes faziam-no no ginásio, mas sempre que pudemos fazer lá fora, fazemos lá fora, porque ali só é específico em termos do regime e lá fora pode ser específico para o regime e também para o conteúdo da sessão. E eu prefiro ter esse específico nos dois sentidos. E então é esse tipo de trabalho que normalmente se faz. Imaginando que um jogador vem de lesões e quando vem de lesões tem déficits grandíssimos, por exemplo, de força. Por isso é que temos a comparação que o Polívios faz entre aquilo que era o início dele e com aquilo que é o momento que ele tem e obviamente depois a evolução que ele vai tendo na recuperação da lesão e muitas das vezes ultrapassa aquilo que eram os valores iniciais. Com o Stefan, por exemplo, aconteceu claramente isso. Então há que analisar os casos, cada caso é um caso, cada direção e cada relação que temos e interação que temos de ter com ele é diferente, mas é sempre daquilo que é o conhecimento para o convencimento. Esse é sempre o ponto de partida. Sim, muito bem. Em relação àquilo que acabou de dizer, essa parte do convencimento é fundamental, não só no âmbito do trabalho específico, seja ele de força, seja em qualquer exercício que se faça. E nós temos aqui algumas questões relacionadas também com isso, com a capacidade de transmitir as ideias e de que elas sejam aceitas pelos jogadores. Colocou-nos aqui uma questão o André Luís e dá-nos aqui um exemplo, ou faz-nos aqui uma questão nesse sentido. Ao estar a supervisionar os exercícios que estão e identifica que algo está menos bem, ou ao surgir uma ideia naquele momento, o treino foi preparado e, portanto, entra uma ideia nova qualquer naquele momento em que está a supervisionar o exercício. E pergunta ao André Luís se normalmente opta por intervir e aplica essa ideia de imediato ou se tenta guardar para refletir depois mais tarde e eventualmente adaptar para um exercício, para um dia seguinte. Se calhar não há uma resposta direta, não é? E que faça não, sempre. Existe, por acaso às vezes acontece isso. E temos que agradecer muitas vezes aos próprios jogadores que encontram ali outras dinâmicas e soluções que, olha, esta aqui é muito interessante. E então naquilo que é, por exemplo, a discussão que fazemos no final do treino, eu posso registrar isso. Ou posso eu estar a meditar sobre aquilo que foi o treino, ou ver os vídeos daquilo que foi o treino e dizer,
olha, se eu adicionar também esta variável ou aquela ou outra, também pode ficar interessante, ou seja, ganhamos mais aqui ou ali. Sim, existe muito esse pensamento no momento, normalmente não o altero, ou seja, se eles o fazem naturalmente, deixo rolar, porque não sai dentro dos tais limites, mas posteriormente posso registar isso para aplicar numa outra oportunidade. Ok. Temos aqui mais agora duas questões relacionadas à criação do grupo e também da liderança, isto num aspecto mais pessoal do Mister. Pergunta-nos aqui o Patrick Oliveira, na questão da formação do grupo, se procura jogadores que façam as funções que deseja ou se tenta adaptar em função de acordo com os jogadores que tem. Portanto, isto, basicamente, o que o Patrick deve estar a querer perguntar é se adapta as suas ideias e o seu modelo aos jogadores. Eu penso que nós até já tocámos nesta questão e nas outras masterclasses. Mas aí é em relação ao modelo ou mais ao caráter dos jogadores? Não, nesta parte, Caráter aqui em relação ao... Exatamente, se perfil da adapta o posição. modelo ao perfil do jogador ou se procura jogadores que já preencham esses requisitos para entrar na sua equipa. Muito boa questão, Patrick. E também já agora, Mister, na sequência podemos responder tipo logo à seguinte. Sim, exatamente, o tipo de liderança que é do Francisco Carvalho, questão que diz que, pergunta ele, no que diz respeito à liderança e tendo em conta os contextos por onde passou, se ajusta a sua forma de liderança tendo em conta as realidades socioeconómicas em que se insere e o clube. Em que se insere o clube, neste caso. Ora bem, em relação ao Patrick, para mim existe um mundo ideal e um mundo real. Tive a possibilidade de viver o mundo real no Santos Laguna, em termos daquilo que é a escolha de jogadores. Vamos tentar explicar por partes. O que é que nós fazíamos lá? São 6 meses o torneio. Normalmente, nos últimos 2 meses, nós já começávamos a trabalhar sobre o quadro de necessidades identificado. Eu trabalhava sobre ele e dizia, eu acho que temos necessidade, por exemplo, de um lateral direito. Esse perfil já estava totalmente definido em termos do departamento de scouting, que eles chamam de departamento de inteligência desportiva. Como era um lateral direito e era eu que dizia, o que eles me faziam era, dentro da base de dados, daquilo que era o clube e para o perfil daquilo que era o nosso jogo, eles davam uma listagem de 10 jogadores. E nessa listagem de 10 jogadores davam toda a informação sobre os jogadores e também os vídeos sobre os mesmos. Ou seja, eu dali o que ia fazer era uma shortlist. 1, 2, 3. Estas são as minhas opções. Eu reunia num petit comitê com o dono, que era o presidente, com o vice-presidente e com o diretor desportivo, apresentava-lhes aquilo que era a minha opinião sobre os jogadores para aquela posição. Eles não alteravam nada e o que me diziam era: ok, nós agora tratamos do resto. O que é que era tratar do resto? É o contacto diretamente com o clube, diretamente com o representante do jogador, e viajávamos. Era no Uruguai, era na Argentina, era no Brasil, era na Colômbia, era por aí afora. E aí eu sabia claramente que estávamos a atirar mesmo onde queríamos. Um exemplo claro daquilo que estou a falar foi quando viajámos à Argentina, trouxemos o Marchesín para substituir o Osvaldo Santos. Trouxemos, por exemplo, o Carlos Queiroz para substituir o Filipe Balói. E trouxemos o Pulpo Gonzalez para substituir o Chato Rodrigo. Ou seja, aquilo foi entrar, chegar e, curiosamente, depois de 6 meses fomos campeões. Por isso, este é o mundo ideal. O mundo real, às vezes, não é bem assim. Porque muitas das vezes, para clubes que não estão organizados, a informação flui ao contrário. Ou seja, em vez de sermos nós atrás daquilo que queremos, chega-nos coisas que nós não queremos e nós sabemos o conjunto de interesses que existem neste negócio que é o futebol. E temos que procurar falhar o menos possível na forma como interagimos e decidimos em relação a tudo isto. Em termos de, respondendo ao Francisco, o tipo de liderança, eu procuro liderar servindo. E liderar servindo é apenas e só aquilo que é tratar os outros da mesma maneira que eu gostava que me tratassem a mim. Ainda hoje, curiosamente, estava a trocar algumas mensagens com pessoas e uma das mensagens que troquei com pessoas no México foi com o condutor do autocarro do Cruz Azul. Ou seja, eu gosto de ter esta relação com todos e tratar todos por igual. Por isso é importante nós tratarmos bem as pessoas para eles nos tratarem bem a nós também. Com os jogadores é a mesmíssima coisa.
Agora, o que é que nós temos que entender? Temos que entender a cultura onde vamos, o país onde vamos e o tipo de relacionamento que temos que procurar ter com essas culturas. Às vezes há um choque, mas eu cada vez mais vou entendendo as coisas dessa maneira, procuro muito, já não reajo de uma maneira tão impetuosa, mas procuro sim mais perceber o porquê. Ou seja, perceber o porquê, partir do porquê. Porquê é que está a acontecer isto? Ok, vamos com calma, vamos tentar pelo convencimento, vamos por outro lado. Cada vez mais, não sei se é da idade, se é da experiência, se o que é, mas vamos tentando acalmar as coisas para ter mais conhecimento para procurar o tal convencimento. Ok, muito bem. Excelente reflexão. Mister, deixe-me colocar aqui mais uma questão que ficou para trás, e até porque o tema hoje esteve mais relacionado com a operacionalização dos exercícios, e há aqui uma questão do Nicolas de Costa, em que ele pergunta se pode especificar os tempos de exercitação e recuperação de acordo com cada regime de contração. Olhando para os vários dias do treino, se pode especificar os tempos de duração. Isso não é Quer o do exercício, cronómetro. quer do Por acaso eu gosto de ter o cronómetro sempre à mão. Mas o que procuramos controlar no fundo são as variáveis do exercício. Só isso. Espaço, número e tempo. Controlando o espaço, número e tempo, eu controlo todos os regimes do padrão de contração muscular. É tão simples quanto isso. Posso dar um exemplo concreto daquilo que é o menos 4, que às vezes é aquilo que me podes causar mais dúvidas. E eu procurei, não é desmistificar, mas pelo menos mostrar da forma como fazemos, inclusivamente no 10 contra 10 e num espaço muito mais largo. Então aí o que é que nós queremos? Temos que controlar a intensidade do estímulo e o período de duração do mesmo. Normalmente ali na jaula e no outro exercício que estava ao lado, o que nós fazemos é 2 minutos. Se for a relação de 1 contra 1, a estimulação é de 15 segundos. Estão 1 contra 1, 15 segundos, sai, 2 minutos, recuperação, 2 minutos de recuperação total. Quando eu termino estes 4 vezes 2 minutos, eu ainda lhe dou às vezes 5 a 6 minutos lá no foot talk, para que eles recuperem totalmente quando vão fazer a passagem para o lado contrário. Isto às vezes até por um ensaio, o erro que fazemos isto, de anos anteriores, onde às vezes chegávamos ao menos 1 e tínhamos dúvidas como é que a equipe ia estar fresca ou não. E por isso procuramos controlar muito bem este dia do treino, esta direção do treino e esta profundidade, porque é aquele dia que pode ir mais fundo e causar mais dificuldade dentro daquilo que será a recuperação. Na aplicação ao 10 contra 10, fazemos duas maneiras. Ou ter claramente uma ação definida, e acaba por ser um pouco automática, mas acaba por fazer dentro daquilo que é a direção do estímulo e o tempo do estímulo que queremos. Ou seja, fazer 15 segundos, fazer aquela basculação 1, basculação 2. Recupera, e normalmente a relação que fazemos aqui é 1 para 4. Ou fazemos, por exemplo, 8 períodos de 1 minuto. 1 minuto, por exemplo, jogo livre 10 contra 10 num determinado espaço condicionado, naquele, por exemplo, viram das 4 balizas, e é a intensidade máxima e bolas sempre para dentro durante aquele minuto. Descansa 1 minuto e recomeça outra vez. 8 vezes o minuto procuramos às vezes terminar o treino de tensão dessa maneira. Por isso é só no fundo um domínio daquilo que são as variáveis do exercício. Espaço, número e tempo. Ok, Mister, vamos caminhando para o fim. Temos aqui mais uma questão do Nuno Fernandes, também relacionada com a questão do treino. Estamos a falar muito daquilo que é a operacionalização da nossa ideia, mas o Mister também fala muito dessa situação, que é muito importante olhar para o adversário e perceber as forças que o adversário tem, também às vezes adaptarmos a essas circunstâncias. E aqui a questão do... Eu não falo em adaptar, eu falo em como ultrapassar. Exatamente. Seja, Então veio como ali anular em alguns pontos, mas como ultrapassar na maior parte deles. O que eu falo então, é num confronto. E num confronto que antes via em termos daquilo que era, por exemplo, os momentos do jogo, e hoje procuro ir um bocadinho mais especificamente àquilo que é o espaço de fase. Ou seja, o exemplo mais claro de tudo isto é naquilo que é a saída desde a reposição que eu quero fazer e como é que me vem impressionar num bloco alto. Eu não estou a perder a minha identidade de querer sair
quando me fazem a posição com 2, ou quando me fazem a posição com 3, ou quando me fazem a posição com 4. Eu tenho é que procurar estratégias de como ultrapassar uma situação que o adversário me vai colocar, e se não o tiver em linha de conta, não sei como é que o vou fazer. Então vamos à questão concreta do Nuno mesmo, é como é que se combate uma equipa que joga muito bem ou que procura muito bem situações de ir ao terceiro homem. A questão do Nuno tem a ver com este pormenor. Olhamos para um adversário que potencialmente ganha vantagem com esse terceiro homem e como é que conseguimos fazer. O terceiro homem que ataca a última linha. E não está especificado na pergunta. Pronto, mas vamos supor que é o terceiro homem que salta para romper a última linha. Aí tens que trabalhar muito aquilo que é o conceito da bola aberta, e a última linha tem que, cada vez que a bola está aberta, tem que dar profundidade. Ou seja, temos que trabalhar muito essa dinâmica. Até já estava aqui a pensar num exercício para isso. Ou seja, é ter à frente uma equipa, um grupo de 3 que está a fazer a dinâmica, e em função daquilo que é o último passo para permitir libertar o terceiro homem, a linha defensiva dá profundidade, por exemplo. Depois aplicar ao todo. Se é esse o exemplo que o Nuno estava a dar. Sim, ele diz que sim. Mister, vamos à última. E a última questão, eu vou ler a questão ipsis verbis, para não falhar aqui nada. Abordou aí essa questão logo no início e fez questão de analisar, e para dar o exemplo que já passou por realidades que são realidades amadoras, são realidades com menos condições físicas e a todos os níveis em relação àquilo que tem o privilégio de ter hoje em dia. Mas eu vou ler a questão do Bruno Benedito, que já veio do outro dia, e o Mister responde da forma que quiser, de forma mais aberta que puder. Eu vou deixar a questão e fica depois ao seu critério a reflexão que quiser fazer. Portanto, perguntava-nos o Bruno, já desde o primeiro dia, pensando um pouco mais na realidade, que se calhar é a maior parte dos treinadores que aqui estão, que não existem meios para a observação do adversário, o que é que o Mister Pedro faria? Focava mais o treino na identidade e na própria estratégia para a ideia de jogo, sem olhar e pensar no que outra equipa pode fazer? Pronto, esta foi a questão do Bruno. Eu disse que deixava para a última questão do último dia. E Bruno, eu vou responder de duas maneiras. E vou-lhe dar o meu exemplo e a minha experiência. Olha, quando estava a trabalhar com este senhor dos óculos, está aí também à vossa frente. Também existia uma facilidade, porque eu estava a trabalhar na altura na Escola Superior de Educação de Beja e tinha alunos estagiários. E esses alunos estagiários eram aqueles que me faziam a observação dos adversários. Mas eu lembro-me perfeitamente de ter colegas ao nível da educação física e colegas treinadores no âmbito do distrito ou do nível competitivo em que estávamos, diziam: mas porquê é que estás a fazer isso? Mas porquê é que estás a mandar gente a ver o adversário? O que é que isso serve? Curiosamente, hoje eu sou o que sou, precisamente porque cheguei ao alto nível a trabalhar nessas tarefas. Porque acreditava naquilo, acima de tudo. E agora, para responder também mais especificamente, pois é só fazer aquilo que nós fazemos na pré-temporada. Na pré-temporada nós não temos nenhuma preocupação com o adversário. Até eu lanço isso como um desafio para nós, em termos de poder identificar aquilo que está a passar no jogo sem ter um conhecimento prévio. É isso que temos de ter atenção. Ou seja, aliás, eu assim que quando tenho um conhecimento prévio, assim que sai a ficha de jogo, eu já estou a viver o jogo e a perceber aquilo que vai passar. Quando o adversário está a colocar a bola no início do jogo, na bola de saída, eu já estou a tentar perceber o que é que o adversário quer do jogo. E isso resulta da forma como nós sentimos isso e daquilo que é a nossa própria experiência. Mas na pré-temporada, por exemplo, não tenho a menor preocupação com o adversário. Só naquilo que está a ser o enfrentamento, o confronto no jogo propriamente dito. Mas na preparação antes,